Você quer aprender como que eu faço para receber essas notificações todos os dias, precisando apenas de um computador ou de um celular e de uma conexão com a internet? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Está o link na transcrição, você pode imprimir essa aula, distribuir, ler, estudar com a sua família. O link, você clica pela página e assiste lá. Não é um vídeo, são vários vídeos que nós temos falado. Quando é que Deus interfere? Salvação diretamente, quando envolve o seu povo todo, e indiretamente através dos dons. Ontem nós tivemos a alegria de abordar o tema quando que o diabo interfere. É uma complicação, precisamos saber quando é que o diabo interfere afinal. Se Deus interfere só duas vezes diretamente, duas formas diretamente, uma forma diretamente, o diabo interfere como? Então tá ali o link para você assistir. É imprescindível que você saiba e entenda, para que não seja místico, para que compreenda como as coisas são feitas, reino do bem, reino do mal, da luz, das trevas, as ações deles e as ações do homem, para que inexcusavelmente nós saibamos as responsabilidades de nossas ações. Agora estamos preparados para entender com nobreza, sem acepção, nobreza no sentido de que chegamos até aqui, não mais como meninos, como esse povão alienado por aí, como a massa que reza. Nós éramos assim, e podemos voltar a ser, se afastarmos da organicidade do Evangelho. E as multidões que correm atrás de uma oração forte, quantas pessoas ainda fora do sistema querem só que eu ore por elas porque continuam entendendo errado. Correm atrás da oração forte capaz de, misticamente, solucionar seus problemas. Se passamos a ver as coisas de cima, como eu sempre ensino, verticalmente, podemos também entender como o nosso Pai vê. Como que o nosso Pai ouve e como que Ele delibera justamente, com justiça, com equidade. É muito comum, dentro do próprio sistema religioso, e você deve lembrar, as denegações, as orações repetitivas, as rezas, até por conta do próprio ensinamento do Salvador, daquelas pessoas que se orgulhavam de fazer prolongadas orações, Mateus 23. Se orgulhavam de mostrar que estavam jejuando e orando, clamando em voz alta, em público. Isso é uma coisa que eu já ensinei vocês no curso de Sistematizando. O problema não está em orar em público. A essência do que Jesus está falando é que eu não posso orar para me aparecer. E a gente vai falar muito sobre isso hoje. Sacrifícios tolos. Se você for aí numa batista, luterana, metodista, anglicana, algumas alas católicas, você vai ver que eles não aceitam a oração carismática, a oração pentecostal, neopentecostal, espírita, que sempre acredita muito na interferência de Deus. A justiça não importa, basta ter fé. Se tiver fé, toca na orla dos vestidos e o Senhor faz acontecer. Os tradicionais, eles refutam isso muito bem, mas também acabam errando. Quase todos acabam orando errado, como já nos ensinava Tiago. Olha o que Tiago escreveu. Essa parte aqui que quase que foi subtraída por Lutero. Lutero não gostava de Tiago. Cobiçais e nada tendes. Está falando de quem? Desses que eu tenho falado tanto, os carnais, os materialistas, que não entenderam que ser espiritual é ser desapegado da matéria. As pessoas gananciosas, cobiçosas, que enchem os templos atrás de prosperidade, de bênçãos materiais. Matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. São pessoas que querem as coisas e buscam as coisas e misturam, portanto, a fé com a busca dessas coisas. E vivem a brigar e a promover contendas, debates. Todavia,
nada conquistais, porque não pedis. Olhando assim, dá a entender que o problema está em querer lesionar o próximo, conquistar as coisas daqui, promovendo contenda, e não falar diretamente com aquele que pode te dar, o Pai. Apenas ore e peça que o Senhor dá. Será que é isso? Vamos ler. 3. E quando pedis, não recebeis. Por quê? Porque quando pedis, vocês pedem com a motivação errada. A motivação que leva vocês, e tudo na vida é motivação, tem ensinado isso, que leva vocês a orar, é simplesmente para esbanjardes, para mostrar às pessoas a sua prosperidade, como vocês são vitoriosos e abençoados, como são melhores em vossos prazeres. Orações egoístas, porque buscam coisas daqui. Engraçado que oração, ao ouvir esse vocábulo, nos dá um entendimento psicológico imediato de que está correlacionado a espiritualismo. Quem ora é espiritual. Aquele que ora é espiritual. Quando na verdade essas pessoas oram e são carnais, são materialistas. Porque o que os motiva é a cobiça, é a ganância. E aí vem a exortação severa dizendo: adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Tiago aqui está imitando o Salvador, que disse que não tem como servir a Ele, o Senhor, e a Mamon, o dinheiro deste mundo. Isso é sistema. Aliás, deixa eu abrir um parênteses. Eu estava verificando alguns filmes recentes ontem e me assustei. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Olha para cá. Você sabia? Quem de vocês aí lembra, o pessoal mais veterano do trabalho REC, que há uns 3, 4 anos atrás, eu acho, eu dizia que o sistema vai começar a banalizar, num processo de contra-informação, o que nós falamos. Porque quando você contra-informa, você banaliza. Um termo tem valor quando ele é raro, quando ele é bem empregado, oportunamente. Quando você escancara, publica, repete, quando você faz isso muitas vezes, você torna isso insípido, sem valor. É isso que eles estão fazendo com a verdade. E eu já falava e alertava vocês há 3, 4 anos atrás. Escutem. Os filmes modernos, eu não estou falando dos hippies, dos ripongas aí que lutavam contra o sistema na década de 70, 80. Alguns roqueiros metaleiros que lutavam contra o sistema na década de 60, sistema que eu digo ao sistema de governo, do mundo, da desigualdade social, da liberdade deles poderem fumar maconha ou qualquer outra coisa. É uma luta contra o sistema. Hoje, nos filmes, nós estamos tendo a banalização das palavras que nós usamos aqui. Prestem atenção a partir de hoje. Ontem eu fiquei estarrecido com o que eu vi. Juventude, filmes americanos, Hollywood está trabalhando pesado, a televisão pesado. Como eles sabem que na internet cresce muito o número de conspirações, o programa do Adnet na Globo falou muito em conspiração, Illuminati, Globo Illuminati, zombando, abordando isso com sarcasmo, banalizando essa questão, para colocar em descrédito. Os filmes estão falando muito em sistema. Agora se fala muito em lutar contra o sistema. Qualquer coisa é lutar contra o sistema. O Trump, que é o candidato dos mais importantes, é ele e a Hillary, só fala em sistema, lutar contra o sistema. E o sistema ali é a nova ordem mundial, é a globalização, mas isso tudo é contra-informação, porque todos eles pertencem ao mesmo sistema. Então só estou abrindo um parênteses aqui para vocês começarem a aguçar o ouvido e com mais sensibilidade
perceber que está vindo aí uma forma deles desacreditarem o que nós estamos falando. Para você ver a importância do nosso trabalho. Eles estão tão incomodados com o nosso trabalho que os filmes e as novelas começaram a abordar agora o tema sistema, tornando moda esse vocábulo para colocar em descrédito o que falamos. Agora tudo é sistema. Assim como também estão usando orgânico para tudo. Então cuidado, viu, gente? Abra os olhos aí. Voltando aqui. Adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Mesma coisa que Jesus falou em outras palavras, dentro do contexto que ele está falando. E a essência do que Tiago está falando, nós poderíamos ler o título, o capítulo todo, o livro todo, mas não é o caso. Em breve vou traduzir Tiago. A essência é essa. São pessoas que pedem e não recebem porque pedem mal. Pedem mal porque a motivação é errada. A motivação é mundana. Aparentemente são religiosos, crentes, espirituais porque oram, mas a oração deles é carnal e diabólica, assim como o entendimento deles, porque eles pedem coisas para essa vida, porque eles pensam em coisas daqui. Imagina você que tem seu pai ainda vivo, você que tem seu pai ainda vivo, ir até o telefone, ligar para ele, e ao saber que do outro lado da linha ele te ouve, começar: excelso Pai, amantíssimo Criador, sustentador da família, provedor e protetor meu e dos meus irmãos, venho hoje aqui falar contigo. Alguém faz isso com seu pai no orelhão? No telefone? Telefone de casa? Da empresa? Nextel? WhatsApp? Alguma forma de comunicação? Alguém faz isso? No Skype? Ou ao perceber que a fila que o aguarda para usar o telefone público, ou as pessoas que estão ladeadas a você dentro de um ônibus estão ouvindo sua fala que se sobressai no celular. Está todo mundo ouvindo o que você está falando com seu pai no celular. Aí você estufa o peito, postura, imposta a voz, e com medo de passar vergonha porque estão ouvindo sua prédica, oração, aí você diz: tu és o meu paizinho amado, sabes o quanto te amo, meu pai, obrigado por dar sua vida para nos salvar. Isso é ridículo, medíocre, patético, mas é essa atitude ridícula que se repete em milhões de templos denominacionais e religiosos, nas casas, porque as pessoas vão repetindo a ignorância. Aprenderam errado e repetem a ignorância. Onde pouquíssimos estão realmente prestando atenção no que oram. Coloquei em negrito, oram. E quando dizem que adoram, sufixo oram, já expliquei para vocês o que é adoração, mas só de lábios, porque o coração está longe do Senhor. Verifiquemos sobre oração e música, costumeiramente chamada de louvor, o que o Criador tem a nos dizer. Clama em alta voz e não te detenhas. Quantas vezes eu ouvi isso? Quantas vezes eu vi esse versículo? Engraçado que eu nunca vi lerem o capítulo todo. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. Para entender o que é transgressão, assista meu vídeo Pecado, os 3 tipos de pecado. E a casa de Jacó, e quando fala Jacó, é porque ele está dizendo que o povo não deixou de ser enganador.
os seus erros, pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça. Parece até que eles praticam o religare, parece até que eles são justos, parece até que existe espiritualidade. E não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus, dizendo, igual o texto de Malaquias 3, sempre indagando, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Ofertamos, dizimamos, jejuamos, vamos ao templo, oramos, porque afligimos as nossas almas, dobramos os nossos joelhos e tu não o sabes. Eis que no dia em que jejuais, orais, achais o vosso próprio contentamento. A motivação deles é aparecer, é ser melhor, e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais. Olha o que Tiago disse agora há pouco. E para ferirdes com punho iníquo, não jejueis como hoje para ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum, a oração que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma algumas horas, dobre seus joelhos em sacrifício, que incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto oração, e um dia aprazível ao Senhor, um tempo aprazível ao Senhor de clamor? Porventura, não é este o jejum, não é esta a oração que escolhi? Qual é a oração que o Criador escolheu? A oração que o Senhor escolheu em primeiro lugar, a música, a adoração que o Senhor escolheu em primeiro lugar, é que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e que recolha em sua casa os pobres abandonados? E quando vires o nu, vista a ele, e não te escondas da tua carne. Então romperá a tua luz como a aurora, e a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Aí sim, quando orares, o Senhor ouvirá, estará atento. Você vai gritar e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Isaías 58, 1 ao 10. Esta é a oração principal que o Senhor espera ouvir do seu povo. Dia desses, nossa querida irmãzinha Ita estava triste, né, Ita? Ainda está um pouco. Aí na reunião de sábado em Biguaçu eu disse a ela: o Senhor não está lá em cima. O Senhor está aqui. O Senhor habita aqui, ó. Então não existe, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, eu dizer: Senhor, consola a Ita, fortalece a tua filha,
toma em teus braços. É poético e lindo, mas isso não existe. Só existe como um desejo de alguém que deseja o melhor para o seu irmão. Mas quem já entendeu o Evangelho nunca mais faz isso. Isso é pobre, é errado. O Senhor fortalece a nossa querida irmã Ita, através do momento que passei com ela, junto com a Lucélia, com a Márcia, com os outros irmãos, ouvindo, abraçando-a. Depois todos os outros irmãos que estiveram ali, cada um ouvindo um pouquinho, abraçando, ajudando. É assim que Deus responde. Esta é a oração. Não que nós deixemos de falar com Ele, mas quando entendemos que o batismo não é um banho e que a ceia não é um rito, passamos a entender os valores das coisas as quais o Senhor nos deixou, que o batismo é limpar as almas com a palavra que é água viva. É orientar uma pessoa com a água viva. Que é o novo nascimento para mudar suas atitudes, tendo como referência o Salvador. Que a ceia é o partir do pão quando nós se preocupamos com aqueles que não têm o que comer. Que a ceia é quando nós tomamos um café como igreja em algum lugar e comungamos, abraçando-nos e se preocupando uns com os outros com coração sincero. Que o jejum é quando nós deixamos de comer algo que gostaríamos, coisas supérfluas e caras, para repartir com o nosso irmão que não tem nem o básico. Que a oração não é meia hora de joelho antes de dormir necessariamente, não que isso não seja importante dentro de tudo que vou ensinar ainda, mas a oração mais importante são esses rios de integridade que deveriam jorrar de dentro de nós. Aí sim o Senhor terá o prazer de escutar o som da flauta, do trompete, do violão. De escutar o instrumento do seu coração, a sua voz, quando cantar, quando orar, quando falar com Ele. Este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Essa frase é poética e tem uma lição essencial para nós. A pergunta é: o Senhor tem prazer em nos ouvir? Ou Ele vê em nós hipocrisia? Basta. Leia comigo, aqui do lado. Leia, abra seu coração. Basta de introduções, amantíssimo Deus, Criador dos céus e da terra. Basta de prelúdios, de prólogos, de epílogos solenes em teu nome, Senhor Jesus Cristo. Mudanças de voz, artificialidades, hipocrisias. Basta de palavras robustas, procurando sinônimos, palavras difíceis e atuais, no intuito de impressionar os que te ouvem. Você não se envergonha? Tamanha hipocrisia! Isso é inadmissível nas reuniões como eclésia em qualquer lugar. Muito mais ainda naqueles que estão no modelo orgânico,
inadmissível. Como ousa, diante daquele que lhe deu a vida e tudo sabe, aparecer para seu irmão? Com o Senhor eu me acerto depois. O que me importa agora nessa reunião solene é que aqueles que me ouvem possam dizer que eu orei bem, que eu cantei bem. Como se importa com a sua roupa, com a postura, o timbre de voz, o volume e a intensidade do som, os ouvintes, a retórica, o vocabulário, a troca de sinônimos mais pujantes, menos o principal a que veio: falar com Deus. Que vergonha, que tristeza, quanto teatro das reuniões que ainda ousam chamar de culto ao Senhor. E quando eles estabelecem então dias e horários para orar necessariamente meia hora, a mecanização de uma oração obrigatória compulsória que faz com que o orador se preocupe em buscar palavras que não saem do coração para preencher aquele espaço de uma hora, de meia hora, estabelecido denominacionalmente em nome da santidade. Que vergonha, que tristeza, quanto teatro das reuniões, e até dos de fora do sistema. Reuniões que ainda ousam chamar de culto ao Senhor. Será tão difícil fazer o óbvio? Será tão difícil falar com Deus organicamente, como um filho fala com seu pai? Sim. Se hoje as pessoas estão tão longe da verdade, que se hoje alguém pegar uma pecinha dessa, chamada microfone, e a atenção da igreja ali presente, da comunidade ali presente, se voltar para quem obtém o poder da fala, e essa pessoa pegar o microfone e começar a falar com Deus como fala com seu pai organicamente, você vai ver risos, deboches, estranheza. Se alguém não orar segundo o rito, é muito provável que as pessoas que ouvem digam que ele não sabe orar, quando na verdade ele sabe orar. Veja a inversão. Se alguém pegar hoje a palavra, com ou sem microfone, e disser: pai, tá difícil para mim, e conversar, as pessoas ouvirão com estranheza. É capaz que elas riam dele. Será tão difícil falar com Deus como se fala com o Pai da Terra, sem introduções, sem palavras falsas, pedidos privilegistas e epílogos solenes. Não cabe aqui falar das línguas estranhas sobre isso. Veja em nossos cursos. Língua, idioma. É difícil aceitar, mas faça como eu fiz, que muito falava nessas glossolálias. Eu preferi a verdade. Prefira você também. Um pecador se aproxima e fala informalmente com seu Pai Celestial. Lembra do publicano? A sinceridade dele, o coração quebrantado, e como envolve salvação, eis ali um pecador, faz com que o Pai lhe atenda de forma extraordinária. Já um hipócrita se aproxima todos os dias,
por longos períodos de oração com seu Pai Celestial, com o coração materialista, só de lábios voltado às coisas dessa vida, numa vida mística e eivada, corrompida de privilégios que não existem. Muitos, depois de assistirem os vídeos, doutrinas, ensinos e estudarem as aulas, principalmente do curso Desmistificando ou os programas do Evangelho recentes, têm me revelado a dificuldade de orar por dois principais motivos. Primeiro, me perguntam: Akel, de que adianta eu orar se o Senhor só pode interferir em dois casos diretos e num caso indireto? Número 2, como vou orar se não posso mais pedir por muitas coisas que outrora egoístamente pedia? Não posso pedir mais nada, vou orar por quê? Se eu já sei que Ele não pode interferir, vou só agradecer? Primeiro, entendamos que a oração analisada profundamente tem valores que são imensuráveis. As revelações que farei aqui não são para qualquer pessoa, mas para vocês da nobreza de Bereia. Entendam. Primeiro, jejum e oração são ferramentas deixadas por Deus, eu já falei isso em outros temas, que atingem no psique, na alma, como remédios com funções terapêuticas notáveis. Veja, se um desigrejado achar que está fazendo bem ao deixar de orar porque isso é prática religiosa, ele se engana. Pois a oração é a sessão de terapia mais avançada que existe. Nunca será alcançada. O divã da alma diante daquele que tudo pode. Duas coisas precisam acontecer para um tratamento e uma cura. Primeiro, aceitar o problema autocriticamente. Se você não quer ser aluno, você nada aprende. Se você não disser estou doente, você não é curado. Se você não quiser resolver esse problema, não aceitar que está com o problema, não haverá solução. Então primeiro você tem que aceitar que está com o problema, que é um pecador. Então primeiro o arrependimento. Depois, confiar no terapeuta e em suas terapias. O terapeuta é o nosso sumo pastor e uma das terapias é a oração. Ao confiar no Salvador, a oração da fé faz com que atinjamos a linha imaginária. Quem não assistiu, assista. Orar já é por si uma ação de fé, um ponto de contato, pois ninguém vai teoricamente falar sozinho, sem crer que exista alguém do outro lado ouvindo. Então oração é uma ação que prova que você crê. Quem não ora mais, sintomas de que também não acredita mais. Orar é desabafar a alma. E sobre isso falarei no próximo tópico abaixo. Acerca do jejum, só para comentar o que foi citado, já ensinei nos cursos que a abstinência é a melhor ferramenta para curar vícios e controle sobre os impulsos emocionais da carne. Então, analisando organicamente e não misticamente, o Senhor deixou-nos ferramentas de cura para a alma que corriqueiramente são confundidas como interferência direta dele. Já falei sobre isso nos cursos. Segundo ponto, preste atenção. Oração é o desabafo da alma. Falar com Deus, em quem confiamos, em sua justiça e ética,
que jamais tornará público nossas mazelas. É limpar a nossa existência metafísica. Nosso ser espiritual precisa constantemente ser purificado pelo desabafo. Existem pessoas que ficam o dia todo exteriorizando seus problemas, olha só. Aguça o ouvido aí. Existem pessoas que ficam o dia todo exteriorizando seus problemas e sujeiras emocionais nas redes de socialização humana ou pessoalmente, tornando seus amigos ou familiares, pior, até irmãos do corpo de Cristo, em psicanalistas, e o espaço onde verbalizam, consultório, correndo o risco de quem os ouve não ter ética, que geralmente não tem mesmo. Nem psicólogos, muitos psicólogos não têm. Causando dissabores ainda maiores, consequências de abrir o coração para quem não merece. Quem ouve seus desabafos provavelmente não guardará segredos. Supondo que quem ouve você guardar e não tem o dom de pastor, hoje entendido errado, que é apenas o terapeuta, o aconselhador pelo Espírito, para lhe orientar, então, primeiro, corre o risco de quem ouve não ter ética e espalhar o seu problema, lhe causando ainda mais sofrimento. Supondo que ele saiba guardar segredo que pouca gente sabe, ele não tem provavelmente aptidão para lhe aconselhar. Vai tornar essa pessoa só uma lata de lixo, uma lixeira, onde você deposita os teus resíduos emocionais. Pois bem, os amigos são para isso, para ouvir. Mas cuidado, por isso que existem dons, pessoas certas para ouvir. Para lhe orientar, e muitas vezes essa pessoa não é uma boa referência para você se pautar. Eu tenho ensinado, a vida é feita de referências. Quer dizer, por mais que ela queira te aconselhar, ela é um exemplo de vida. Muito cuidado. Metafisicamente você pode estar observando ações de pessoas próximas que estão lhe persuadindo a ser o que elas são, e elas não são boas pessoas, bons exemplos. Grotescamente falando, você só tem a perder não orando. Organicamente falando, você limpa a alma orando. Imagina alguém que não ora mais, quantos resíduos emocionais. Isso pode gerar depressão, síndromes, insônia. Você pode se tornar uma pessoa extremamente problemática, bipolar, porque não suporta psicologicamente tanto problema e não tem a quem recorrer. Ninguém lhe ouve e você não acredita mais na oração. Espiritualmente falando, você se aproxima de Deus falando com Ele com sinceridade, e se pedir com sabedoria poderá até ser atendido. Um fato é, o Pai quer ouvir seus filhos. Não é? Pois, se a vida aqui é um teste, falar com Ele, mesmo que Ele não possa interferir por sua justiça muitas vezes, Ele, não tenha dúvidas, sente o que você sente. Se alegra com você ou se entristece com você. Ele sente, Ele sabe tudo que você expressa. Aí a gente lê, o Espírito
intercede com gemidos inexprimíveis. Metafisicamente, tudo o que gostaríamos de dizer e não temos mecanicamente, fisicamente, palavras em nosso vocabulário terrestre para sonoramente falar, verbalizar, o Pai, através do Espírito e sua manifestação, que tudo vê, sabe tudo o que vamos falar antes de falarmos e até aquilo que não falamos, mas expressamos numa lágrima, num pensamento. Portanto, a sua oração é uma transferência de dados de tudo que você está sentindo e passando, mesmo que você não encontre as palavras certas. De modo que uma oração pode falar muito mais com as coisas que você nem verbalizou. Ele sofre com você e não vê a hora que tudo acabe, que a prova da vida cesse e o ambiente de provas, mundo, chegue ao seu fim, para o dia das recompensas. E por esta razão, que aquele que nunca orou corretamente, mesmo assim é agradecido, é agraciado, melhor dizendo. Está errado, ele depois conserta. Porque orar simplesmente nos faz bem. O que eu estou dizendo ali é que muita gente é agraciado, alcança a linha imaginária e pressupõe resposta de suas orações, mesmo orando errado e mesmo sem entender nada disso que estou ensinando. Simplesmente pelo fato das coisas pré-estabelecidas metafisicamente ou pela sinceridade do coração. Entendendo, portanto, essas coisas mais importantes, vejamos o que podemos falar em oração. Está preparado aí? Então foca aqui, presta atenção. Algumas pessoas vão indo para descansar, que o programa é tarde, mas não deixe de assistir amanhã. Não deixe de ler esse material para entender. Cada um faz sua parte. A parte do aluno é estudar tudo com afinco para que amanhã você repasse isso para outras pessoas. Então presta atenção. Agora, o principal chega a vocês. O que podemos e o que não podemos orar. Pedir por Israel, seu povo todo, lembra? Yahudim, quando envolve todo o seu povo, errado, que será tratado na grande tribulação. Zacarias 12. Não é porque você, não orando por Israel, acontecerá da mesma forma. Isso é um argumento tolo dos desigrejados. Não adianta eu orar, não adianta eu fazer nada, tudo já está estabelecido, vai acontecer. Isso é medíocre, porque você está escrevendo a tua história. A história final, que envolve todos, já está escrita, mas a tua história individual é a tua história. Vai rasgar a tua história? Você tem a oportunidade única de vencer, e você prefere não vencer? Você tem a oportunidade de registrar e não vai registrar? Qual é a sua participação em relação às coisas? Esperar? Não. Vamos agir. Então não é porque as coisas vão acontecer na grande tribulação com Israel e que a gente sabe o que vai acontecer que eu não devo fazer a minha parte. Então nós devemos mostrar, olha só o que eu escrevi aqui, que não deves mostrar ao Pai seu amor pelo seu povo original, que hoje está longe de seus braços propositalmente. Podemos pedir pela eclésia, os ex-gentios agora eclésia, seu povo todo que está prestes a entrar na grande tribulação. Orar pelas reuniões, pelas ações do corpo do Messias hoje na terra, porque envolve toda a igreja. Pois quando envolve todo o seu povo, ele pode interferir. Clamar como ele fez, nos dando exemplo, pelo Errad, pela unidade plena, perfeita, como ele fez lá em João 17, que eles sejam um. Nós temos que clamar para que a igreja volte a ser uma, mesmo que isso aconteça sem a nossa participação,
Mas não é porque vai acontecer, porque a maioria dos salvos pediram, ou porque o Senhor vai fazer, que você que se diz salvo não vai fazer. É justamente por estar escrito que as coisas vão acontecer, que a igreja será uma novamente, que você que é salvo entende isso e faz parte disso. Não seja tolo de dizer, as coisas vão acontecer independem de mim. Como não dependem de você? Você faz parte do corpo, faça a sua parte. Inclusive você prova que é salvo, você prova que faz parte do corpo fazendo a sua parte. Porque aquele que não faz sua parte não é do corpo. Você pode pedir pela salvação de alguém. Quando é salvação, o Senhor interfere sim. Se alguém chega em uma reunião onde Áquil, presta atenção, aguça aí, audição. Se alguém chega numa reunião onde Áquil, estou pedindo, melhor dizendo, pedem para mim, depois eu vou consertar ali. Alguém pede para mim orar por alguém que está enfermo ou com algum outro problema grave. Sabe o que eu vou perguntar? Ele é um salvo? Se eu imediatamente discernir e perceber que sim, não precisarei perguntar. Agora, se desconheço, não discerno, então indago. É um salvo? Se for um salvo, para ele remédio. Para ele, remédio. Medicina, receitas, orientações sobre alimentação, o que a gente puder ajudar. E com amor explicar o motivo pelo qual não vou orar para interferência divina. Como é da massa entender errado, agir errado, nós que nobremente estamos ensinando o certo, com essa missão, não podemos cometer o mesmo erro dos hipócritas, se sentindo melhor que alguém. Claro que não. Aliás, nós temos pleno entendimento que tudo que sabemos e que somos, recebemos do Senhor. Então o entendimento que temos é para ajudar, é para servir. O que você vai fazer? Sentar com essa pessoa e explicar. Nós não oramos para pessoas que já são salvas, membros do corpo, porque elas não podem ter interferência para sinal, visto que o sinal é para aqueles que não creem. O sinal não é para aqueles que creem. Para aqueles que creem é profecia, é pregação, é ensino, é conselho. São os dons de trabalho de Efésios 4. É assim que o Senhor interfere para o salvo. O Senhor interfere para o salvo através dos dons. Agora, para o que não é salvo, o Senhor interfere com sinais. O sinal é uma coisa lógica. É para aqueles que não creem, para que através do sinal possam crer. Tem que explicar, sentar com ele com amor. Então não vou orar para interferência divina, haja visto a suscetibilidade às aflições nesse mundo, que todos nós estamos suscetíveis. Se não é um salvo, se é um descrente, aí sim, me traga um descrente na reunião que eu tiver, aqui em Santa Catarina, em qualquer lugar que eu tiver, online, onde eu tiver, me traga um descrente que eu vou orar, para que o Salvador cure imediatamente. E creiam, o sinal será dado para que ele, o descrente, o que ainda não é salvo, o indouto, o infiel, creia também e receba o Salvador, porque é para isso que existem os sinais. Outra questão, você pode e deve agradecer pela vida aqui e pela vida eterna, por existirmos, pelo sangue que nos alcançou, pelo Evangelho e por todas as coisas. Em breve, farei vídeos ensinando sobre orações egoístas. Para adiantar, cuidado quando você ora agradecendo pela saúde. Senhor, muito obrigado porque o Senhor curou essa enfermidade. Primeiro que já é um entendimento errado do que eu acabei de ensinar.
Mas não só a cura. Muitos dizem: Senhor, muito obrigado porque sou saudável. Muito obrigado porque nasci sem doença, sem deficiência. Muito obrigado, Senhor, porque não estou no leite de dor. Muito obrigado porque tenho saúde e vigor, que o Senhor tem me dado saúde todo dia. Espera aí, agradeça pela sua saúde, pela sua existência. Porque é o Senhor que deu a possibilidade de sermos saudáveis. Porque é tudo dele, por ele, para ele. Veio dele, ele é o Criador. Mas espera aí. Dizer que diretamente ele interferiu te dando saúde, que é ele que te dá a saúde toda manhã, é errado. É egoísmo. Porque o seu irmão que nasceu deficiente, que está condenado à morte, desenganado da medicina, aí surgem aqueles erros. Ah, mas aquele que nasceu assim é porque pecou, seus pais pecaram, percebe? Vai cair no mesmo misticismo tolo dos fariseus que julgavam os que sofriam tragédias. Caiu a torre de Siloé, matou alguns. Ah, alguém pecou, tem que ter alguém como culpado. Quando não é demonizado e deusificado, então alguém pecou. Agradeça pela saúde no sentido de ter vida, de existir, de entender. Não como que Deus tenha lhe dado diretamente em detrimento dos demais que estão no leite de ouro ou desenganados pela medicina. E por aí afora. Faz uma viagem, chega são e salvo e agradece. Senhor, obrigado por ter colocado seus anjos nessa viagem. Quer dizer que os seus irmãos que morreram no acidente, o Senhor não quis colocar anjos lá. Não faz sentido. Com cuidado. Ore com inteligência. Aliás, Paulo falou isso. Ore com espírito, mas ore também com entendimento. Orarei com espírito, orarei com entendimento. Cantarei com espírito, cantarei com entendimento. Esse é equilíbrio. Você pode pedir sabedoria também nas suas orações. Pode pedir abertura de entendimento. Que sua mente se abra para exercício dos dons que nasceram em você naturalmente e que se desenvolvam para discernir as vozes do mundo e tomar as melhores escolhas da vida, porque a vida é feita de escolhas. O Senhor deu dons aos homens e através da ciência dos dons que são presentes deles, dom significa presentes, para o homem que podemos viver bem. Explicar a cada 12 homens aptidões diferentes. Nada tem a ver com 12G12M12, nem os 12 discípulos do Senhor, os 12 apóstolos ou 12 tribos. 12 é o número que eu uso, assim como a Bíblia usa, para tipologizar. Presta atenção. Eu estou usando o 12 agora para mostrar para vocês que quando Deus fez o homem, Ele estabeleceu que no meio de 12 homens, envolvendo mulheres, falo homens, cito toda a criação, onde estiver um grupo de 12 pessoas, alguém saberá cozinhar, alguém saberá plantar, alguém saberá tocar uma flauta, cantar afinado. Alguém saberá governar, administrar, organizar. Alguém saberá falar e liderar. Você está entendendo? A cada grupo de pessoas, esses dons já existem. Então, quando se reúne um grupo em nome do Senhor, ali os dons já se manifestam. O que é preciso muitas vezes é exercitar esses dons. Desenvolver esses dons. Mas eles já existem em nós. Então, muita gente mística, tola, está por aí, e eu espero que vocês deixem a ignorância. Aliás, em 1 Coríntios 12, Paulo abre o capítulo dizendo: com relação aos dons, meus irmãos, não quero que vocês sejam tolos, não quero que vocês sejam ignorantes. Então vamos deixar a tolice e a ignorância com relação aos dons. Para isso tem o programa, para isso tem esses estudos. Escute, hoje, não faça mais o que você tem feito, a partir de hoje. Alguém tem um problema para resolver ali próximo da casa dele, com a família, com o emprego,
qualquer coisa com o carro, aí pede para o Senhor interferir. Me ajude, Senhor. Entra com providência. Vem na minha vida. Manda teus anjos. Não, querido. Não, querida. Não. O Senhor te deu dons para ir lá e executar isso. Se eu ficasse aqui esperando, Senhor, me dá equipamentos para que eu possa fazer o programa cada vez melhor. Sabe o que ia acontecer? Entendeu? Dons são para isso. Se você não vive em amor, se tem mágoa contra alguém, isso é importante. Principalmente próximos. A Escritura é enfática em dizer que o Senhor nem ouvir ouve. Ele ouve todas as coisas. O texto é poético. Mas ele expressa bem o dissabor do Criador em ouvir quem lesiona seu irmão. Porque o Senhor habita nele. Para entender isso, tem que assistir meus vídeos. Pecado, não gostei de Deus também. Matemática de Deus. O Senhor fala conosco e recebe de nós alguma coisa horizontalmente através dos nossos próximos. O sistema não ensina isso. Isso é grave, muito grave. Então, não adianta nem orar, certo ou errado. Irmão A, que eu aprendi a orar. Mas não adianta nem começar sua fala se você machucou o seu irmão. E não é assim na vida natural. O que adianta um filho se aproximar do seu pai pedindo uma coisa se acabou de bater no seu irmão? Não terá primeiro ele que pedir perdão ao seu irmão, se arrepender do seu erro, para daí o pai lhe ouvir? Não lhe parece óbvio? A oração do Pai Nosso, muita gente deve estar lembrando do Pai Nosso, é um exemplo poético, linguagem de criança, da vontade dos homens, que os homens querem. Lembra Jesus falando em Mateus 6? Se vestir, comer, preocupado com as coisas da vida. A oração do Pai Nosso fala principalmente prevalecendo a vontade soberana e justa de Adonai. Como um pai ensina a seus filhinhos, não poderia ter sido diferente. Ele ensinou uma forma inicial de oração para Israel. Não podendo nós pegarmos versos isolados como caixinha de promessa para entender que somos supostamente privilegiados. Faça a tua vontade, assim na terra como no céu. A tua vontade. O possível é para nós, o impossível é para Deus. Já ouviu isso? No meio místico pentecostal é muito falado. Eu vou fazer um vídeo em breve sobre isso. Também sobre as expressões bater e abrir-se-vos-á, quem procura encontra. Para entender essas expressões, assista ao vídeo Linha Imaginária. São coisas estabelecidas antes da fundação do mundo metafisicamente para que você possa alcançá-las. Então o que vem a ser o possível é para nós, o impossível é para Deus. O possível é para você. Quase tudo você pode resolver, porque o Senhor habita em você e te deu dons, entendimento. Então vá e faça, resolva. Você pode fazer. Aquilo que você não pode fazer é para o Senhor, mas não significa que Ele vá fazer, porque embora Ele seja o Todo-Poderoso El Shaddai, Ele é antes de ser El Shaddai, o justo. Sua justiça é maior que o seu poder. E é por isso que o seu poder é o maior. Porque é um poder justo. A proteção de Deus não se dá misticamente pela oração.
Tem gente que diz: Senhor, guarda meus filhos, mas não acompanha seus filhos a caminho da escola, mas não acompanham os estudos dos seus filhos, as redes sociais dos seus filhos, e querem que Deus misticamente guarde seus filhos. Não, filho. Não, irmão. Mas pela abertura do entendimento, sendo prudente, isto é, pelo entendimento, dons, e vigiando sua família, cuidando dos seus filhos e zelando pela segurança deles. Isso é para você. Deus já estabeleceu que todo pai tenha em si a capacidade de prover, proteger, guiar, orientar. Haja como pai, haja como mãe. Isso é para você. Se envolver a igreja, então sim. Aí eles se reuniram com propósito e começaram: Senhor, Pedro, nosso responsável, está preso. O que será da igreja? Nós precisamos de Pedro, Senhor. Solta Pedro da prisão. Estão nos perseguindo, tentando calar a nossa boca. Aí o anjo vai lá, solta Pedro da prisão. Envolvia a igreja. Envolvia a igreja. Envolvia a igreja. Se eu for preso e o Senhor tiver um trabalho com a igreja, poderá um anjo me soltar. Agora, se eu sou preso pelos meus delitos, ou se eu sou preso, mesmo envolvendo a igreja, mas que não envolve toda a igreja, não há um propósito que possa fazer com que o Senhor justamente interfira, então continuarei preso, porque não sou melhor que os do holocausto, não sou melhor do que aqueles que morreram na Idade Média, não sou melhor do que aqueles que morreram como mártires, não sou melhor que os profetas, não sou melhor que Pedro, que morreu crucificado de ponta cabeça. Não sou. Nunca ore para Deus visitar enfermos ou necessitados. Senhor, visita. Que oração medíocre. Essa missão é sua. Viu? Oração sua. Nunca ore para Deus fortalecer o irmão Áquel que está triste, pois o Senhor não fortalece misticamente, mas através de você. O Ademar pegou o carro dele, saiu lá de Curitiba e veio até aqui me dar um abraço. É assim que Deus fortalece, através de templos de carne. Nós somos na casa da Ita e abraçamos ela. É assim que Deus fortalece, ouvindo. Quem tem dom para aconselhar, aconselha. Quem tem dom, abraça, visita. O irmão está passando fome, Senhor. Coloca a comida na mesa dele. Não, filho, é você. É você que tem que levar a comida, viu? Por isso que Deus escolheu você. Por isso que Deus escolheu os homens para habitar. É por isso que muita gente não estará do lado direito dos salvos. Porque não entendeu nada. Foi enganado. Foi enganado. Não entende. Precisa assistir o meu vídeo. Precisa assistir o meu vídeo. Matemática de Deus. Pecado, não gostei de Deus também. É horizontalmente. Tudo que você faz para o teu semelhante, você está fazendo para Deus. Essa visão tem que mudar urgentemente. Como é que Deus fortalece as pessoas? Através das pedras vivas, dos nossos irmãos, dos membros do corpo como Ele, como aquele que está sofrendo, como eu. Templos de carne onde o Eterno habita. Eu vejo muito disso em toda parte. Está errado. Aprendam. Olha isso aqui. Dia desses eu vi. Senhor, alguém escreveu por aí. Envia recursos para o Áquel conseguir fazer seu trabalho. É de chorar, né? O professor Áquel chora. Porque ouvem e não entendem o Evangelho. Não ore pedindo um sinal.
Você já fez muito disso, né? Não pode fazer. É egoísmo. É privilegismo. Vale a fé. Acreditar que o Senhor poderia te dar um sinal. Vale a fé. Mas sinceramente você está sendo muito ousado. Não ore pedindo um sinal. Senhor, me dá um sinal. Não vai ter sinal. Sabe por que que não? Porque pode acontecer uma coincidência, ou você quer tanto aquilo, que vai metafisicalizar, tornar o metafísico em físico, e vai acabar mecanizando a voz de Deus, artificializando a resposta de Deus, e vai achar que Deus te deu um sinal. E o sinal não é de Deus. Você criou o sinal. Você vai ser vítima de você mesmo. E Deus não tem nada com isso. Então não peça sinal. Pedir para o Senhor guiar, isso pode pedir, pede para o Senhor guiar, orientar, mostrar o caminho. Senhor, o que o Akio está falando é verdade. Senhor, eu não quero ser enganado, me guie em toda a verdade, eu nunca quero estar longe da tua verdade, eu quero conhecer a verdade. Essa é uma oração que eu sempre fiz. Eu era criança, eu orava assim, eu era adolescente, eu orava assim, eu era jovem, eu orava assim, até hoje eu oro assim. E é incrível o quanto que o Senhor me respondeu, me mostrou muitas coisas, como vocês podem ver. Isso é louvável, pois também se refere à sabedoria, à ciência, aos dons. Ele é a luz que mostra o caminho por meio do entendimento que nos deu. A oração pode ativar o que em nós já existe, nasceu em nós, os dons estão aqui, só precisam ser acionados, desenvolvidos. Ore e sua mente se abrirá. A oração pedindo sabedoria é como uma fórmula que ainda não foi usada, aplicada. É como um tesouro que está à sua disposição na prateleira. Está ali, Deus já deixou ali. É só você alcançar. O sistema fala muito nisso. Tome posse, que a vitória já é sua. Criaram essas expressões, mas na verdade, organicamente, o Senhor já deixou à sua disposição. Só basta você orar e desenvolver, porque através, indiretamente, dos dons, da ciência, do entendimento, da sabedoria, que você vai conseguir tomar as melhores decisões da sua vida. Muita gente casou errado, muita gente abriu empresa errado, muita gente se mudou de cidade errado, muita gente fez coisas erradas, cometeu crimes, ofendeu pessoas, tomou decisões precipitadas, com ódio, na emoção. Muita gente paga pela consequência dos seus erros até hoje. Muita gente sofre pelo que fez no passado, porque a vida é feita de escolhas e consequências. Por isso precisamos de entendimento. E o Senhor não vai nos livrar misticamente das nossas escolhas. Um pai tem 5 filhos. Um dos filhos se aproxima e pede um brinquedo. O pai não pode dar aquele brinquedo, sabe por quê? Porque ele ama os 5 filhos. Se ele der para aquele filho que pede, logo terá que dar para todos os outros 4. Entendeu o óbvio? Se ele for dar para um, ele terá que dar para todos. E é por isso que ele deu salvação a todos os homens. Eu penso que vocês já assimilaram, já conseguiram ter uma luz no que diz respeito a falar com o Criador. Sobre a expressão orai sem cessar, tem um vídeo ali também, que eu fiz recentemente numa reunião. Eu espero que tenha ajudado vocês pelos dons que o Senhor me deu. Agora está na hora de orar, está na hora de orar corretamente. Eu imagino agora o Todo-Poderoso esperando você falar com Ele. Tá? Porque é mistério, é óbvio que Ele está ciente que algumas poucas pessoas na Terra passaram a entender como Ele age, como Ele interfere. Eu imagino a ansiedade do pai em querer ouvir seus filhos que agora, enfim, entenderam como se deve falar com ele, entendendo o seu caráter, a sua justiça, e como ele delibera as coisas. E como as pessoas
todo dia eu vejo na internet muito ofendem ele, culpando-o pelas mazelas do mundo, pelas aflições da terra, pelas crianças que sofrem, pelas deficiências, pelas pragas, pelas tragédias. Quando na verdade nenhuma dessas coisas foi interferência dele. Você que já entendeu isso, deve falar com ele agora. Porque de fato, tenho ciência, tenho certeza, o dom que o Senhor me deu me faz entender que Ele está nesse momento ansioso para ouvir vocês. Eu imagino o Todo-Poderoso esperando vocês falarem com Ele. Quem sabe, pela primeira vez depois de muitos anos, com o coração aberto de verdade, sem ritos, sem cerimônias ou solenidades. Fale hoje, fale organicamente e respeitando sua justiça. O tema foi longo e depois da vinheta eu leio um pouquinho do chat para já encerrar. Eu espero que os que saíram assistam depois para entender o principal que estava no final de hoje, do tema de hoje. Pessoal, para você que não acredita que dá para ganhar dinheiro com a internet, eu tô aqui novamente para mostrar para você que dá sim para ganhar dinheiro sem você sair de casa. Olha quanto que eu já ganhei nesse mês. Tá vendo? E você que quer trabalhar no conforto da sua casa, tendo apenas um celular ou um notebook com conexão com a internet, clica no link que vai estar na descrição desse vídeo e aprenda também como ganhar dinheiro sem sair de casa.